Nós somos um pequeno grupo, né? E eu quero pensar com os irmãos aqui nessa noite sobre não desista, não desista, não desista, viu, irmã? Não desista, Cecília, não desista, Diva, não desista, Nicole, não desista, Isadora. Nós estamos vivendo um tempo de muitas pessoas desistindo de coisas importantes, de projetos importantes estabelecidos por Deus em suas vidas. Nós vemos que muitas vezes as pessoas estão desistindo, estão recuando ao invés de avançar, né? Tem pessoas que estão desistindo do casamento, tem pessoas que estão desistindo da igreja, tem pessoas que estão desistindo da fé em Cristo Jesus, tem pessoas que estão desistindo tem pessoas que estão desistindo de ser homem para se tornar mulher, e tem mulher que está desistindo de ser mulher para se tornar homem, né? Então o negócio está estranho, é muita gente desistindo de coisas que não deveriam ser abandonadas, coisas que nós não deveríamos desistir jamais. Jamais podemos desistir do nosso Deus, jamais podemos desistir da nossa fé, jamais podemos desistir dos projetos que Deus tem na nossa vida, mas às vezes somos tentados a desistir em algum momento. E quando eu olho aqui para o capítulo 2 de Jó, no versículo 8 diz assim: e Jó tomou um caco para raspar com ele a sua pele, e estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha essa palavra forte, né? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim tu falas. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Irmãos, não é fácil servir a Deus no sofrimento, mas é preciso. Amém? Vou repetir: não é fácil servir a Deus no sofrimento. Não é fácil servir a Deus quando a gente está sentindo dor. Não é fácil servir a Deus quando a gente está perdendo, aos olhos das pessoas, aos olhos de todo mundo que nos cerca, e às vezes até mesmo aos nossos próprios olhos. A história de Jó, ela nos confronta muito com essa realidade, porque se você pega a história de Jó, você vê que ele era um homem bom. A palavra de Deus diz que ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Olha só, 4 características que qualquer um de nós aqui, se tiver, já se sente uma pessoa bastante espiritual. Ele era reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Então olha só, 4 características marcantes que todo crente deve ter na sua vida. Todos nós que estamos aqui, a exemplo de Jó, precisamos ser retos, íntegros, precisamos ser tementes a Deus e precisamos nos desviar do mal. A gente pode condensar, vamos dizer assim, a missão do crente em vários aspectos nessas 4 características, porque todos nós aqui passamos por tentações, sim ou não? Quem aqui se sente tentado diariamente? Só eu? Todos nós somos tentados, né, irmãos? Somos tentados nas coisas que muitas vezes são colocadas diante de nós para nos desviar da vontade de Deus, para nos levar a fazer aquilo que é errado e deixar de fazer aquilo que é certo. Somos tentados pelo diabo, porque ele é o tentador oficial da nossa vida, e ele nos tenta de várias maneiras. Quando a gente olha para Jesus, por exemplo, quando o diabo tentou ele no deserto, quando Jesus estava 40 dias sem comer, o diabo tentou ele exatamente nas necessidades básicas, na comida, né? Ou seja, o diabo nos tenta nas nossas necessidades. O diabo tenta você naquilo que você precisa. De que maneira, pastor? Tentando fazer com que você coloque as suas necessidades acima do seu compromisso de se consagrar, de se dedicar a Deus.
Porque comer não é pecado, sim ou não, irmãos? Comer é pecado, não pode? Churrascão, bolo de chocolate, mousse de maracujá, brigadeiro, estou falando tudo coisa que eu gosto, pizza, nada disso é pecaminoso, né? O problema é quando a gente coloca todas essas coisas acima do nosso compromisso com Deus, quando a gente se entrega às necessidades da nossa carne e colocamos a nossa vida espiritual em segundo ou terceiro plano. O problema não é, irmãos, nós comermos, vestirmos, bebermos, buscarmos conforto. Todos nós gostamos de conforto, né? Todos nós gostamos de ter coisas boas, e não é pecado, né? Só que tem um texto na Bíblia que diz assim, que o reino de Deus não é bebida e nem comida, mas justiça e paz no Espírito Santo. Então nós temos que entender que a comida e a bebida precisam ter o seu lugar na nossa vida, mas não pode ocupar o lugar que é de Deus, não pode ocupar o lugar que é de Deus. E o diabo, quando ele tenta Jesus no deserto para que eles transformem as pedras em pães, ele estava querendo que Jesus quebrasse, né, a sua consagração ao Senhor. Por quê? Para suprir uma necessidade física de se alimentar. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: assim como eu preciso de comida para alimentar a minha carne, eu preciso da palavra para alimentar a minha vida espiritual. Então, diabo, você está me tentando naquilo que a minha carne precisa, porém eu estou dizendo que nesse momento é mais importante eu alimentar o meu espírito, é mais importante eu obedecer a palavra do meu Pai. Então nós passamos por tentações, Jó passava por tentações, mas a Bíblia diz que ele se desviava do mal. Ele se desviava do mal, ou seja, quando o mal vinha em forma de tentação, aparecia na frente dele, ele se desviava, passava longe, deixava o mal para trás, né? Então isso é uma característica que nós precisamos ter também. Precisamos ser íntegros, precisamos ser retos, precisamos temer a Deus. O que é temer a Deus? Temer a Deus não é ter medo de Deus. Tem gente que pensa que temer a Deus é ter medo de Deus. Não é ter medo de Deus, mas é levar Deus a sério. Eu sempre gosto de usar o seguinte exemplo: um casal de namorados que se diz crente e vai para a cama fazer sexo, está levando Deus a sério? Não está temendo, sim ou não? É isso que eu quero dizer. Temer a Deus é você falar: poxa, mas não dá, isso aqui Deus não aprova, e aí você não faz. Isso é temer a Deus, né? É você levar Deus a sério. Então hoje tem muita gente que não está temendo a Deus. Tem muita gente na igreja, tem muita gente dentro da igreja, mas sem temor no coração, porque está fazendo um monte de coisa que Deus não aprova e não sente dor. Está fazendo um monte de coisa que Deus não gostaria que a pessoa fizesse, ou não aprova que a pessoa faça, mas a pessoa não está nem ela está fazendo. Por quê? Porque ela está pensando no prazer que aquilo vai lhe dar. Então a falta de temor muitas vezes leva a gente a se preocupar mais com o prazer que a gente vai ter no pecado do que com o juízo de Deus sobre a nossa vida em cima daquela atitude que nós estamos tendo. Então a falta de temor faz com que as pessoas entrem por esse caminho. Mas Jó era temente a Deus, Jó se desviava do mal, Jó era íntegro, mas sofreu, passou por sofrimento. A Bíblia diz que ele era rico e de um dia para o outro ele perdeu tudo. Imagina, irmão, você ser rico, você ter muito dinheiro, você ter animais no pasto, você ter uma grande fazenda, você ter muitos recursos, aí de repente você dorme rico e acorda pobre. Quantos só aí já não negariam a Deus? Quantos aí já não desistiriam de andar com Deus, porque Deus tocou no seu dinheiro, tocou no seu conforto, tocou na sua vida financeira? Quantos aí já não dariam as costas para Deus? Mas Jó não desistiu. Ele perdeu tudo,
Sabe o que ele fez? Ele se ajoelhou no chão, levantou as mãos para cima e disse assim: nu vim a este mundo, e nu sairei deste mundo. O Senhor me deu, o Senhor me tirou, louvado seja o nome do Senhor. Em outras palavras, ele não ficou revoltado com Deus porque ele perdeu os seus bens. Só que não parou por aí. Ele tinha filhos, filhas, e aí morreram todos. Aí é mais doído, né, irmãos? Imagina, coração de mãe. Temos muitas mães aqui hoje, né? Irmã Ana já é mãe 2 vezes, porque é vó, Diva, Marliene, Cecília. Eu acho que todo mundo aqui, tirando a Nicole e a Isadora, o restante aqui é tudo vó, né? A Isadora já é mãe, só sobrou a Nicole, que ainda, né, vai casar para depois entrar nesse mundo. Mas, queridos, perdeu os filhos. E aí? Perdeu os filhos. Reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, mas os filhos todos morreram. E aí? Quantos não desistiriam de servir a Deus? Por quê? Porque Deus permitiu que os seus filhos morressem, mas Jó não desistiu. Só que aí o diabo veio e tocou na sua saúde. Aí ele ficou com o corpo em chagas, se coçando com cacos, perdeu o dinheiro, perdeu a família, os filhos, perdeu a saúde, só não perdeu a mulher. A mulher estava lá, firme. Tem muita gente que fala que a mulher de Jó, né? Ó, já estou trazendo o Ló para cá. A mulher de Jó, ela falou para o Jó amaldiçoar Deus e morrer, porque ela não aguentava mais ver ele sofrendo. Eu já vi pregadores assim querendo defender a mulher dele, né? Dizendo, não, a mulher de Jó, ela não era uma má pessoa, só que ela viu tanto sofrimento na vida daquele homem, que ela ali, com aquele coração apertado, ela quis dizer para ele assim, ó, desiste e morre, que é melhor, né? Porque você ficar sofrendo aí, perdemos dinheiro, perdemos filhos, agora você perdeu a saúde, é melhor você morrer, né? Mas ele não desistiu. O que você faria se você estivesse no lugar de Jó, né? Imagina, você passa por tudo isso, aí de repente o teu cônjuge, a pessoa que está do teu lado ali, chega para você e fala, olha, maldiçoa Deus e morre, né? O que você faria? Então, irmãos, para você entender a realidade da pessoa, você tem que se colocar no lugar da pessoa, né? E Jó passou por tudo isso. Só que ele disse para a mulher dele, mulher, você é louca, você é doida. Quando a gente recebe o bem de Deus, a gente agradece. Deus não pode também permitir que o mal chegue a nós. Mesmo Deus que permite o bem, às vezes permite o mal, mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir, continuarei sendo fiel a Deus, apesar de tudo isso. E aí o que eu quero dizer para você nessa noite, partindo agora desse ponto em que eu cheguei aqui nessa ministração, não desista. Não desista de ser fiel a Deus, não desista do seu compromisso com Deus, mesmo quando não te apoiarem dentro da sua própria casa, mesmo quando o apoio que você gostaria de receber dentro da sua casa você não tiver, porque Jó não teve o apoio da sua mulher no sentido de se manter fiel a Deus, no sentido de se manter caminhando com Deus, no sentido de se manter vivo e esperando em Deus a mudança, o milagre, esperando em Deus que as coisas ainda pudessem mudar. No coração dela não tinha mais jeito. Eu pergunto para você dentro da sua casa, será que você muitas vezes é uma pessoa que está crendo na mudança? Presta atenção, estou olhando aqui para a Cecília, irmã, tal. Às vezes você quer que as coisas mudem dentro da sua casa, sim ou não? Será que muitas vezes você é a pessoa que está crendo na mudança, está ali sofrendo, passando pela luta, passando pela dificuldade, mas dentro da sua casa o resto já desistiu? Será que muitas vezes você não sente ou não se sente assim? Será que muitas vezes você não se sente como um Jó,
que está lutando sozinho para permanecer em pé, está lutando sozinha para permanecer com Deus, porque você não vê dos outros o mesmo esforço, você não vê nos outros a mesma preocupação, você não vê nos outros a mesma fé que está no teu coração, você não vê nos outros a mesma capacidade de ver mudança, de ver transformação, quando as coisas atingiram um grau muito elevado de dificuldade. Eu quero dizer para você, não desista, não desista porque os outros desistiram, não desista porque os outros jogaram a toalha, porque os outros estão achando que não tem jeito. Eu quero dizer para você, querido, nessa história de Jó aqui, a mulher dele desistiu, os amigos dele desistiram, todo mundo desistiu, menos ele. Mas no final, o que aconteceu? Deus foi fiel à fidelidade demonstrada por Jó através da sua fé. O que prevaleceu no final não foi o fracasso, a derrota que os outros tinham aceitado, mas a vitória, a restituição e a mudança que Jó acreditou que ia acontecer. Que ia acontecer, e aconteceu. Ele foi curado. Deus restituiu a ele tudo que ele perdeu em dobro. A toda a riqueza que ele havia perdido, Deus devolveu para ele em dobro. Os filhos, nasceram novos filhos. Eu sei que esse negócio de filho é complicado, né, irmãos? Porque filho não é que nem dinheiro, né? Vai, você te substitui pelo outro. Mas vamos colocar, isso é o que a história diz, né? Nasceram novos filhos. E diz que as filhas de Jó, elas foram consideradas as mulheres mais lindas da época. Então eu quero dizer para você, não desista porque os outros desistiram, não desista porque você não se sente apoiada dentro da sua casa, você não se sente apoiado dentro da sua casa, porque alguém que deveria estar trazendo para você uma palavra de encorajamento, muitas vezes traz uma palavra de desmotivação. Alguém que deveria estar trazendo uma palavra de encorajamento, de força. Olha, vai acontecer, fica firme, não desista, porque estamos juntos nessa. Como é bom quando alguém chega e diz isso para você, né, irmão? Mas é ruim demais quando alguém diz: você está sozinho, eu não estou contigo não. Amaldiçoa Deus e morre. Irmãos, não é fácil quando a gente se sente só na nossa luta. Estou lutando e sinto que estou lutando sozinho, ou sinto que estou lutando sozinha. Então eu quero dizer para você, querido ou querida, né, você que está aqui nessa noite, não desista de crer no seu milagre, não desista de crer na transformação, não desista de crer na mudança, não desista de crer na restituição, porque Deus é poderoso para restituir, para mudar e para dar a vitória que você precisa. Porque Deus, Ele não está comprometido com a descrença das pessoas que estão à sua volta. Ele está comprometido com a sua fé nele. Ele não vai agir em função do que os outros não creem. Ele vai agir em função do que você crê. Amém, irmã Cecília? Amém, irmã Nicole? Ele vai agir em função do que você crê, do que você acredita que Ele pode fazer. Quando eu penso nisso que eu estou afirmando aqui para os irmãos, para as irmãs essa noite, sobre a vida de Jó, eu também trago um outro personagem bíblico lá do Novo Testamento agora, que começa com J também o nome dele, mas é Jairo, né? A Bíblia diz que Jairo, ele tinha uma filha de 12 anos, e ele era um doutor da lei, um chefe da sinagoga, mas quando o calo aperta, a religiosidade não resolve nada, a sinagoga não resolve, os religiosos não resolvem, a gente lembra que Jesus resolve. Amém, irmãos? A gente lembra que Jesus resolve, e foi o que aquele homem fez. Esse Jesus resolve. Então deixa a sinagoga de lado, deixa os religiosos de lado, e vou me firmar em Jesus. E ele foi ao encontro de Jesus, para buscar Jesus, para levar na sua casa, para curar a sua filha.
E aí os irmãos sabem da história. Jesus vai andando com ele, e uma grande multidão vai caminhando, porque onde Jesus ia, era uma grande multidão que ia com Jesus, não era 2, 3 não. Como o pastor Cláudio Duarte fala, Jesus era popstar, né? Aonde ele ia, todo mundo ia com ele. E aí de repente no meio da multidão chega lá uma mulher com um fluxo de sangue. Interessante que o fluxo dela também era com 12 anos. A menina tinha 12 anos, e a mulher sofria com fluxo de sangue há 12 anos. Tudo tem os 12 aí, 12 anos, né? O número 12 aí. E aquela mulher, ela vai e toca nas vestes de Jesus, e ela é curada. Ela fura a fila da bênção. Jairo chegou primeiro, mas ela foi atendida primeiro. Isso quer dizer, irmãos, que muitas vezes alguém vai entrar na tua frente. Às vezes Deus vai abençoar alguém antes de você, mesmo que você esteja procurando primeiro. Ah, mas eu cheguei antes, eu estou buscando há mais tempo. Irmãos, Deus não age assim. Não existe uma fila, né? Deus não é por ordem de chegada. Você chegou primeiro, eu vou fazer um milagre primeiro. Não é assim. No SUS é assim, né? A gente chega, por ordem de chegada, você é atendido primeiro. Com Deus não. Às vezes alguém chegou depois de você e ele vai receber um milagre antes de você. E você tem que aceitar. Amém, irmãos? Às vezes está na igreja há mais tempo, está buscando há mais tempo, está orando há mais tempo, mas de repente chega alguém, toca na orla de Jesus, recebe o milagre e você não recebeu ainda. Aí Jairo passou por essa experiência. É um baque, porque ele foi lá buscar uma cura para a filha dele. Aí de repente alguém entra na frente e recebe a cura antes, né? Mas ele continuou firme. Só que no momento em que Jesus para conversar com essa mulher que havia sido curada, algumas pessoas da casa de Jairo chegam e falam, chega para Jairo e fala: desiste, a sua filha morreu. Lá no livro de Jonas, a mulher dele diz para ele: amaldiçoa teu Deus e morre. Aqui na vida de Jairo, chegam os amigos dele e diz: desiste, a sua filha morreu. O que você faria no lugar de Jairo? Desistiria? Né? A tentação de desistir bateu no coração daquele homem. A tentação de não adianta mais agora. Enquanto ela estava doente, podia se fazer alguma coisa, mas agora que ela morreu, vou desistir. Ele poderia ter agido assim, sim ou não, irmãos? Só que Jesus olhou para ele e falou: não temas, crê somente. Aí ele falou: peraí, vamos continuar, porque Jesus falou: não temas, crê somente. E aí ele foi com Jesus. Chegou lá, Jesus entrou lá onde estava a menina, disse: Talita cumi, a ti te digo, levanta. E aquela menina levantou, porque aquele homem não desistiu. O que eu quero dizer para você com tudo isso que eu falei aqui? Aquilo que aconteceu ali era impossível. Era impossível ressuscitar alguém dos mortos. Era impossível que aquilo fosse realizado por qualquer poder humano. O que eu quero dizer para você nessa noite? Ainda que pareça impossível, não desista, porque para Deus não há impossíveis. Para Deus tudo é possível, porque o que não é possível aos homens é perfeitamente possível a Deus. Todos nós somos confrontados com situações que parecem que são impossíveis, irmãos, mas nós não podemos desistir, porque nós temos um Deus que faz os impossíveis acontecerem na nossa vida. Irmãos, Deus é Deus de impossíveis, Deus é Deus de maravilhas, Deus é Deus que faz coisas grandes acontecerem ainda nos dias de hoje. Não desista, porque o apoio que você gostaria de receber dentro da sua casa não veio. Não veio aquela palavra de encorajamento, não veio aquela palavra para te dar força, para te dar ânimo, para fortalecer a sua fé.
pelo contrário, vieram palavras negativas, mas, apesar das palavras negativas, apesar da desistência dos outros, apesar da incredulidade dos outros, não desista. Não desista. Por quê? Porque Deus vai honrar a sua fé. Amém? Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar a sua perseverança. Deus vai honrar você, mas cabe a você não desistir. Não desista. Não desista de continuar caminhando na fé, quando a sua fidelidade te trouxer problemas, ao invés de bênçãos materiais. Porque, irmãos, a gente pensa assim: estou sendo fiel a Deus, estou fazendo tudo certo, então, pela lógica, eu tenho que ser abençoado. Pela lógica, eu só vou receber coisas boas. Mas não foi isso que aconteceu com Jó. Jó foi fiel a Deus, e na sua fidelidade vieram coisas ruins, vieram problemas, vieram dificuldades. E aí então eu vou desistir de ser fiel a Deus, porque a minha fidelidade está trazendo problemas sobre a minha vida. Irmãos, Daniel, ele foi fiel a Deus. A Bíblia diz que quando o anjo do Senhor falou com ele, chamou ele de homem cujo coração era excelente, homem com espírito excelente, um coração, irmãos, totalmente entregue a Deus. Mas Deus impediu ele de ir para a cova dos leões, irmãos? Não impediu, né? Não impediu. Eu quero dizer para você, às vezes os problemas são permitidos por Deus na vida daqueles que são fiéis, não é para ver se você é fiel, porque Deus já sabe que você é fiel. E eu vou mais além ainda. Deus só permite grandes provas, situações de grande dificuldade na vida de pessoas em que Ele deposita uma grande confiança. Deus não vai permitir que uma pessoa vacilona, desculpa a expressão, ou vacilante, passe por uma situação difícil que não vai dar conta e dê um mau testemunho, esmoreça. Deus sabe que da sua vida, porque você é fiel, vai sair algo bom em termos de testemunho. Então Deus ele não permite às vezes as provas na tua vida para testar a sua fidelidade, mas para revelar às pessoas que te cercam como Deus honra, como Deus abençoa, como Deus trabalha em favor daqueles que são fiéis a Ele. Então muitas vezes a sua prova, a sua dificuldade, o seu momento de sofrimento é uma maneira de Deus trabalhar na vida das pessoas que te conhecem. É uma maneira de Deus trabalhar no coração das pessoas que estão à sua volta, porque Ele precisa mostrar para elas que aquele que é fiel permanece fiel na dificuldade. E porque essa pessoa permanece fiel na dificuldade, lá na frente Deus tira ela da dificuldade e dá ela uma grande vitória. Foi isso que Deus fez com Jó, amém? Foi isso que Deus fez com Daniel. Foi isso que Deus fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. E é isso que Deus vai fazer com a Nicole. É isso que Deus vai fazer com a Cecília, com a Isadora, com cada um de nós, se nós formos fiéis. Porque, irmãos, porque a função do servo é servir ao seu Senhor. Nós não servimos a Deus pelos benefícios que Ele nos dá, porque é fácil a gente cantar aquela música, eu aprendi a te adorar pelo que és, né? Eu aprendi a te adorar pelo que és, não pelas coisas, não por aquilo que fazes, né? Mas por aquilo que és. Não é fácil, é fácil de cantar essa música, mas muitas vezes é difícil a gente viver a teologia dessa música quando a gente está passando pelo problema, quando a gente está passando pela luta. Porque, por exemplo, irmãos, nós que estamos aqui, nós conhecemos a história de Jó, do início ao fim, amém? A gente sabe que a história dele teve um começo ruim, triste, difícil, mas terminou com um final feliz. Então, para nós,
é muito fácil a gente falar sobre Jó, porque é um acontecimento do nosso passado. A gente conhece toda a história dele, do início ao fim. A gente conhece o início, o meio e o fim da história. Sim ou não? Mas a sua história ainda está sendo escrita, né, irmã Cecília? A sua história está sendo escrita, né, irmã Nicole? Você não sabe ainda. Quando a gente está vivendo a nossa história, é diferente, porque a gente está passando pela dificuldade. A história está viva, está sendo escrita ainda, não terminou, ainda está ela está caminhando dentro da história dela. E dentro da história dela tem dor, tem dificuldade, tem perda, tem luta. Mas ela precisa crer para ver lá na frente a vitória que Deus vai dar. Por quê? Porque ela não viu ainda, humanamente falando, ela não viu o desfecho da história dela. Mas ela crê, pelo poder de Deus e pela sua fidelidade em cumprir a sua palavra, que o final da história dela será de bênção. Amém? Em nome de Jesus. Como a história do Gabriel. Gabriel começou solteiro, correndo dentro da igreja, comendo os pãozinhos da ceia debaixo da mesa da igreja. Cresceu, padre, solteiro, conheceu Isadora, se apaixonaram, estão vivendo um relacionamento no início turbulento, tal, tapas e beijos e tal. Agora mais beijo, cada dia ficando mais beijo, muito pouquinho tapas, mas muito mais beijo. Ou seja, está tendo crescimento, está tendo a mudança, Heloísa nasceu, só bênção, só vitória, maturidade, cada dia se estruturando mais no coração do Gabriel, da Isadora. Mas tem muita coisa ainda para ser escrita, tem muita bênção ainda para ser derramada, tem muita vitória ainda para ser liberada, tem muita coisa de Deus para ser feita. Vai que de repente daqui uns anos esse casal muda até de cidade, né? E a gente não sabe. Às vezes a história está sendo construída em Campo Grande, de repente termina em Nova York. Fui longe agora, hein? Termina em Miami, termina, né? Não sei, a gente não sabe, mas a gente tem que crer que Deus tem o melhor para nós. A gente tem que crer que o dono da história, ele está construindo essa história junto com a gente. E o que ele espera de nós? Fidelidade. Chega os momentos de dificuldade, ele diz: continua fiel. Perdeu agora, continua fiel. Perdeu nessa área, continua fiel. Não desista de ser fiel a mim, porque aquele que é fiel no pouco, sobre o muito, eu colocarei. Então eu quero dizer para você: seja fiel a Deus no pouco, porque a promessa é que do pouco Ele vai te colocar no muito. Mas tudo depende da sua fidelidade. Seja fiel ao Senhor, não desista, né? A sua história está sendo escrita, e é uma história de vitória, uma história de bênção, uma história que vai mudar não somente a sua própria vida, mas a vida das pessoas que estão ao teu lado. Quem recebe essa palavra aí? Vai mudar a vida de gente que anda com você, vai mudar para melhor, vai tirar gente do pecado e vai colocar essas pessoas na presença de Deus, vai tirar gente do erro e vai colocar essas pessoas na presença do Senhor, assim como foi com Daniel, naquele império, quando ele foi para a cova dos leões. O rei Dário, depois que viu ele sair ileso de lá, falou: agora todo mundo aqui serve o Deus de Daniel, porque esse Deus é Deus de verdade, Ele livra dos leões, não tem Deus que faça isso. Então, às vezes, a sua prova é para exaltar Deus no coração de alguém. Amém, querido? Deus vai ser exaltado no coração de alguém por sua causa, por causa da sua fidelidade, por causa do seu bom testemunho. Deus vai ser glorificado na terra através da sua vida. Então eu quero, queridos, profetizar e deixar essa palavra de bênção na sua vida nessa noite. Não desista. Não desista, porque tem gente desistindo. Tem gente desistindo de ser fiel a Deus. Permaneça você sendo fiel. Tem gente desistindo de crer no milagre. Continue você crendo no milagre. Tem gente desistindo de acreditar que vale a pena ser fiel a Deus, porque está sofrendo, passando por perdas, por dificuldades.
Continue você sendo fiel a Deus, passando por perdas, por dificuldades, mas permaneça fiel, porque Ele também é fiel e Ele vai te abençoar. Amém? Quem recebe essa palavra aí? Vamos ficar em pé nesse momento? Hoje é só uma palavra, né? Mas uma palavra de bênção para você, uma palavra de vitória para a tua vida nessa noite. E eu quero convidar você a ficar em pé. Se alguém precisa de oração, pode vir aqui, eu vou orar, né?